Fala meu povão, aqui é o Nero, e pro vídeo de hoje, escolhi um dos personagens mais relevantes, memoráveis e inteligentes da Marvel, e um dos heróis que se tornou um dos grandes símbolos da editora. Então vamos falar dos feitos do Pantera Negra, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. Agora bora pro que interessa. T'Challa nasceu príncipe de Wakanda, filho do rei T'Chaka, governante de uma nação africana tecnologicamente muito avançada graças ao vibrânio, um metal raríssimo com capacidade de absorver energia. Para proteger esse recurso e sua soberania, Wakanda se isolou deliberadamente do resto do mundo por séculos, construindo a reputação de um país pobre e irrelevante para o mundo exterior, evitando a tensão política indesejada e invasores. A mãe de T'Challa faleceu no parto, e ele foi criado pelo seu pai e por Ramonda, que se tornou sua madrasta e figura materna. Ainda jovem, ele testemunhou seu pai ser finalizado por Ulysses Klaue, um físico e criminoso estrangeiro que tentou roubar vibrânio, evento que inspirou T'Challa a honrar o legado do seu pai. Depois desse incidente, Wakanda foi governada temporariamente pelo tio do príncipe, que nunca desejou o trono mas reinou com justiça, e preparou o sobrinho para assumir o lugar que lhe era de direito. T'Challa foi treinado como guerreiro, estrategista e líder, além de estudar no exterior, tendo formação acadêmica de alto nível e contato direto com o mundo além de Wakanda. Ao retornar já um adulto, T'Challa passa pelos ritos de sucessão ao derrotar seus desafiantes de forma legítima e é reconhecido como rei, e participa do ritual de consumo da erva coração, uma planta mutada pelo vibrânio que aumenta seu condicionamento físico e o conecta com Bast, a deusa Pantera, e ganha o título de Pantera Negra. A partir daí, ele governa Wakanda como monarca e o herói do seu povo, e desde o início do seu reinado, quanto mais buscava a prosperidade do seu país, mais ele percebia os incidentes crescentes envolvendo a comunidade super-humana. Isso levou a conhecer heróis que não se tornaram só aliados, mas também amigos próximos, como o Quarteto Fantástico e os Vingadores, com o Pantera sendo um membro de longa data deste último. Desde então, temos simplesmente um dos heróis mais emblemáticos e bem construídos da Marvel, que é imensamente dedicado e leal ao seu país mas ainda consegue ser um dos caras que salva o mundo quando precisa. Agora que sabemos quem é, vamos aos seus poderes. Só um detalhe que temos que esclarecer, que é a natureza dos seus atributos. Os sentidos do personagem são claramente aprimorados, mas de resto, o herói é um humano no auge do condicionamento físico como o Capitão América, a erva coração deixa ele no mesmo nível que um super soldado. Indo pelo básico, vamos ver sua força. O Pantera Negra é forte o bastante para dominar pessoas normais com facilidade, e não é incomum ele fazer seus adversários racharem paredes durante suas lutas, só que mesmo tendo essa força padrão de condicionamento máximo, suas demonstrações vão além. O herói já empurrou uma rocha maior que ele contra um inimigo que estava abaixo dele numa montanha, rasgou uma parede sem muitos problemas, se libertou de algemas grossas de metal na pura ignorância, e consegue lutar contra seres claramente mais fortes que humanos comuns. Na verdade, quando o Magneto usou seus poderes para magnetizar objetos num cômodo, o mutante prendeu o Pantera numa espécie de casulo com material improvisado, restrição essa que era tão apertada ao ponto que deveria sufocar o Vingador, mas o T'Challa se libertou e derrubou o Magneto. Agora como feitos maiores, o personagem já conseguiu dominar e derrubar um rinoceronte durante uma perseguição, e ao usar uma árvore e uma rocha como catapulta, o Pantera conseguiu nocautear um tiranossauro. Essas últimas são situações mais extremas, mas mostram como não devemos subestimar o rei de Wakanda. Na durabilidade, o negócio fica sinistro. Mesmo sem seu traje, o herói aguenta muita pancada, ficando consciente mesmo depois de ser jogado contra paredes de concreto, e é muito recorrente para o personagem lutar contra seres com super força. Os golpes podem machucar e até dar lesões que iriam derrubar uma pessoa comum, mas o Pantera não desiste. Nem quando seus oponentes são nitidamente mais fortes e resistentes ele se intimidou. O Vingador peitou o Eric Killmonger na hora da porrada, justo um personagem que já derrubou um elefante com as próprias mãos. Agora entrando no traje do Pantera Negra, isso dá uma proteção maior pro T'Challa, porque o tecido é revestido com vibrânio, então ele consegue diminuir muito o impacto de alguns ataques e até anular outros. Quem tenta enfrentar o Vingador com lâminas comuns falha miseravelmente, porque o metal se quebra contra o traje, e balas convencionais não passam pela blindagem. Bandidos já rechearam o Pantera com tudo que tinham de munição, e quando vemos o herói ele tá ileso, os projéteis estão aos montes mas não fizeram nada. Pelo menos uma vez, os raios repulsores do Homem de Ferro foram repelidos pela roupa, ataques sonoros do Garra Sônica praticamente não são sentidos, e ele também parece ter alguma proteção contra a eletricidade, já que um raio da tempestade não afetou o personagem. Até o Magneto afirma que não pode manipular o ferro do sangue do Pantera, porque o vibrânio fornece uma proteção contra seu poder. Na resistência de se cansar, só preciso citar uma situação, que foi quando T'Challa lutou durante 13 horas contra o Eric Killmonger, o mesmo cara que peitou um elefante, e que possui um condicionamento semelhante ao seu.
Nesse confronto, eles até fazem pausas controladas para comer e beber, mas é insano pensar que o Pantera tá lutando por horas com um cara com aquela força, e por um bom tempo ambos os personagens ficam igualados nos ataques. O confronto segue e eles permanecem firmes, até que chega um momento onde o Vingador fica na vantagem e derruba o Eric. O problema é que o T'Challa se distrai brevemente com a chegada de aliados e o Killmonger aproveita o momento, derrotando o Pantera. E beleza, o herói pode ter perdido essa luta, mas ele demorou 13 horas para cair. Não são muitos personagens que aguentam lutar todo esse tempo. Na resiliência mental, o Cable, um telepata poderoso, quase não notou quando era vigiado discretamente pelo T'Challa, se impressionando como o rei de Wakanda conseguiu se camuflar telepaticamente até ser encontrado. E quando a Emma Frost, outra telepata muito poderosa, tentou entrar na mente do Pantera, ela sentiu dor ao ponto de ficar atordoada, dizendo que a mente dele era como uma armadilha para ursos envolvida por arame farpado e fogo. Na velocidade, o nível permanece ótimo. O personagem tem uma agilidade geral excelente e é difícil de acertar. Ele já bloqueou um golpe de um soldado e a lança arremessada por outro sem problemas, mesmo quando o Demolidor jogou um dos seus bastões para acertar o Pantera, numa curta distância. O T'Challa pegou o objeto faltando pouco para ser acertado. Ele também se esquivou do escudo do Capitão América e não pareceu se esforçar muito para isso, além de que não é exatamente um problema pro Vingador se esquivar de vários disparos de armas de fogo, ele é simplesmente muito rápido. E como um feito maior, quando estava de um lado da ópera de um teatro, e notou que um cara do outro lado iria ser finalizado por um atirador próximo dele, o Pantera saltou do seu lugar e atravessou o teatro inteiro num único pulo, conseguindo se jogar contra o atirador e nocautear o miserável. Indo para um dos seus poderes mais interessantes, vamos ver seus sentidos aguçados. Os sentidos do herói são muito potentes. Quando a Sue Storm ficou invisível, o Pantera notou ela porque primeiro escutou seus passos, e mesmo depois dela ficar parada, ele ainda sentiu seu cheiro e a encontrou. E ao desligar a luz ambiente para lutar contra o Senhor Fantástico, enquanto Richards não via nada pela escuridão, o T'Challa podia enxergar sem problemas. Ele também já escutou aviões se aproximando da sua localização, sendo que ainda faltava alguns quilômetros até chegarem, e durante uma reunião com uma amiga, que falava no telefone com um amigo em comum deles, o T'Challa não só ouviu a conversa inteira dos dois lados da ligação, como soube que eles estavam tendo um caso, porque quando encontrou o cara no aeroporto, sentiu o cheiro da moça nele. O Pantera já soube se a mulher invisível mentia sobre informações ao sentir seu odor, porque o nervosismo de mentir faria ela suar, e depois confirmou que ela dizia a verdade, e durante uma reunião com o Doutor Destino, o Vingador sacou que ele não falava com o verdadeiro Victor e sim com um dos seus robôs. Ele entendeu isso porque mesmo que o Destino tenha dito que construiu as máquinas para serem perfeitas, o T'Challa soube a verdade porque o robô não suava e não tinha o cheiro comum que os humanos têm. Ainda sobre esses dois, quando o Ciclope perguntou ao Pantera por que ele aparentemente não foi infectado com a nanotecnologia do Doutor Destino, durante um momento específico em que outros personagens foram afetados, o rei de Wakanda teorizou que o Victor temeu ser descoberto pelos sentidos aguçados do T'Challa, que iriam alertar ele da presença de nanotecnologia, provavelmente através do olfato ou tato. E por último, aparentemente todos os Panteras Negras podem sentir a presença do Vibranium e quando ele sai de Wakanda, o herói explicou isso em quadrinhos recentes, dizendo que por todo Pantera Negra ter seus poderes pela ingestão da erva coração, e ela ter sido modificada pelas energias do Vibranium, isso fornece ao governante de Wakanda uma ligação com esse metal e a sua localização. Entrando num tópico curioso, vamos ver seus poderes únicos. Em histórias mais modernas, o T'Challa ganhou o título de Rei dos Mortos, uma bênção única entre os Panteras Negras, que foi concedida a ele pela deusa Basti para que o Vingador enfrentasse melhor desafios futuros. Essa bênção deu ao Pantera alguns poderes adicionais, entre eles a capacidade de absorver todo o conhecimento e experiência dos Panteras anteriores a ele, e o T'Challa ainda mostrou necromancia, conseguindo controlar um exército de mortos-vivos para ajudarem numa batalha. Aparentemente, o herói também pôde criar construções a partir de energia espiritual, tanto que materializou uma lança que podia afetar matéria física, já que a lança causou danos em humanos comuns. Agora em poderes que foram concedidos pelo seu traje, o Pantera atualizou seu uniforme ao longo dos anos e deu a si novas capacidades. Por exemplo, ele já colocou um modo armadura, que aumentava seus atributos o bastante para ele peitar o Doutor Destino no mano a mano, fez modificações para ganhar invisibilidade, o que aumentou demais seus ataques furtivos, e aparentemente, o T'Challa colocou algum dispositivo de teletransporte no traje, que funciona conforme ele ativa algum mecanismo na sua luva, mas não é detalhado quão longe ele pode ir. Além disso, o Pantera fez sua roupa absorver energia cinética acumulada, então quando alguém acerta ele com ataques convencionais, a energia é armazenada e devolvida com mais força. Porém tem o fato que esses poderes adicionais do seu traje foram usados em fases específicas do herói, não são exatamente consistentes. Por hoje vou parar por aqui, o personagem é antigo na editora e muito completo, então fez muitas coisas, agora aguardem a parte 2.
Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!